Bom, glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. Diz o seguinte: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero pensar nesta noite com você sobre o olhar de Jesus. É interessante a gente entender que após ter sido preso no Getsêmani, os acontecimentos que culminaram na crucificação de Cristo estão acontecendo de forma intensa, numa evolução total. Os discípulos estão perdidos, não sabem que futuro os aguarda. Jesus está sofrendo horrores, a sua humilhação está atingindo os extremos. Entenda que neste contexto são vistos espancamentos, bofeteadas, açoites, coroas de espinhos. A insegurança e o medo toma conta do coração dos discípulos, que estão sem saber o que fazer. Jesus agora está caminhando para o Calvário, carregando a sua cruz, carregando a cruz. Paralelamente, Pedro enfrenta uma grande batalha interior. O texto em que nós lemos mostra as pessoas afirmando ser Pedro um participante do ministério de Jesus. E é interessante que eles afirmam categoricamente, de forma veemente, eles têm certeza. Mas da mesma forma que há esta afirmação, há por parte de Pedro também a negativa. Pedro também, de forma veemente, ele nega. Ele nega tudo aquilo que ele construiu com Jesus durante o seu ministério, durante a sua vida. E após negá-lo por 3 vezes, o galo canta. E ele cai em si e lembra das palavras de Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E é exatamente nesse momento onde há esse conflito no coração de Pedro, que Cristo e os olhares de Pedro, eles trocam olhares. Num determinado momento, o Senhor olha e encontra Pedro, ele vê Pedro, e Pedro vê o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. O que acontece quando somos confrontados
com o olhar de Jesus. Você sabe que um olhar diz mais do que qualquer palavra. A Alessandra não está presente, mas às vezes um olhar dela já me diz todo o contexto. Eu imagino que seja assim com a maioria dos casais, não com todos. Eu te pego depois. Você vai ver comigo. Bom, isso não acontece com vocês, é só entre eu e a Alessandra, né? O que acontece quando somos confrontados com o olhar de Jesus? O que esse olhar revelou a Pedro e revela a nós? É uma segunda pergunta que eu faço nesta noite. E nós vamos meditar em cima dessas duas perguntas, a respeito do olhar de Jesus. O olhar de Jesus revela a fragilidade e a incapacidade de Pedro. Veja que quando Jesus olha para Pedro, há um confronto do olhar divino com o humano. Não houve como escapar. Pedro contemplou a si mesmo e viu como era fraco e incapaz, porque momentos antes ele tinha dito para Jesus: olha, esses discípulos, eles podem te negar, mas eu, se for preciso, eu vou para a cruz contigo. No olhar de Jesus, eu fico imaginando aqueles milésimos de segundo, o pensamento de Pedro, ele falando: poxa, há pouco tempo atrás eu tinha dito que eu iria para a cruz com Jesus, se fosse preciso, e agora eu estou negando. Aquele olhar de Jesus me diz o quão fraco eu sou, o quão insuficiente eu sou. Você sabe que o profeta Isaías, quando ele escreve lá no capítulo 64, versículo de número 6, ele diz o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como um vento nos arrebenta. O olhar de Jesus naquele momento trouxe sobre Pedro um grande questionamento. Trouxe sobre a vida de Pedro uma grande dúvida a respeito da sua fortaleza, daquele homem forte que demonstrava ser, daquele homem forte que Jesus está sendo preso, ele arranca a espada e fala: eu vou enfrentar esses caras na espada, é na mão. A primeira coisa que eu entendo nesta noite é que muitas vezes nós temos tido atitudes de negar o nome de Jesus, por confiar em nossa capacidade. Quantas vezes eu e você temos falhados, quantas vezes nós temos tomado atitudes de achar que nós podemos, que nós já estamos crentes o bastante, e tomamos uma rasteira, e falhamos. Eu quero te dizer nesta noite que se o seu olhar estiver somente em Cristo Jesus, aleluia, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se o seu olhar estiver em Cristo Jesus, se você estiver firmado em Cristo Jesus, pode vir as intempéries que vier, porque você está firme no Senhor, nada há de te derrubar. Uma segunda atitude que o olhar de Jesus revela, leva Pedro a fazer uma reflexão da sua própria vida. Nesses poucos segundos, quando Cristo e Pedro estão se olhando,
uma oportunidade foi gerada na vida de Pedro. Ele pôde fazer uma reflexão da sua própria vida, por certo, questionando: quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Pedro entende que ele era resultado de um contexto. Ele era produto de um sistema, de uma cultura. Ele reflete acerca da própria vida, acerca da própria história. A minha pergunta nesta noite é: será que eu e você temos parado para pensar em nossa vida cristã, em nossa caminhada? Se o olhar de Jesus cruzar nesta noite com o seu olhar, quais serão as dúvidas que estarão no seu coração? Quais as dúvidas que estará diante de você? Quantas pessoas desistiram da sua caminhada cristã? Talvez por causa de um confronto que Deus permitiu que acontecesse. Eu fico imaginando aquele jovem rico que chega diante de Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É interessante que ele fala da sua vida religiosa, da sua vida religiosa. Eu observo a lei, eu ajudo, eu entrego meu dízimo, eu vou à igreja, eu oro. Jesus fala para ele: vai, vende tudo que você tem, vem e me segue. A Bíblia diz que ele sai triste. Você sabe que muitas vezes nós temos perdido a nossa comunhão com Deus, porque não estamos preparados para ouvir a voz dEle, para ouvir o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu quero nesta noite te desafiar, te encorajar a colocar o seu olhar em Cristo Jesus, a colocar a sua visão em Cristo Jesus. A sua trajetória pode ter sido uma trajetória de fracassos, de derrotas. Talvez até hoje você tenha negado Cristo em suas atitudes. Você pode estar dizendo: pastor, não, eu nunca neguei Cristo. Mas todas as vezes que eu peco e não reconheço que pequei, que não reconheço os meus erros, eu estou negando Jesus. Todas as vezes que eu tomo uma atitude que não condiz com a palavra de Deus, eu estou negando Jesus. Eu quero que você faça uma reflexão nesta noite. Certa vez, os discípulos, Jesus disse: olha, importa agradar a Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que o outro vai pensar de nós. Foi essa a preocupação de Pedro. Foi essa a dúvida de Pedro, o questionamento de Pedro. Você é um seguidor dele? Não, eu não conheço, não sei. Não sei do que você está falando. Ele estava mais preocupado com o que aquelas pessoas estavam pensando a respeito dele do que o próprio Deus pensava a respeito dele. Essa é uma noite de ceia, nós vamos participar daqui a pouco.
E é um momento de nós refletirmos sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida cristã. Uma terceira atitude que nós podemos ver, sendo confrontado com o olhar de Jesus, é que este olhar revelou mais o amor do Mestre do que o seu próprio julgamento. Este olhar revelou mais o amor do Mestre do que o seu próprio julgamento. Eu fico imaginando, quando Jesus olha para Pedro e vê aquela cena, e Jesus dizendo: olha Pedro, eu te avisei, eu não queria que acontecesse, eu te avisei para que não acontecesse, eu te avisei porque eu te amo, eu te avisei porque eu queria te livrar desta situação. Mas a sua confiança em si mesmo foi maior do que nas minhas palavras. A sua confiança em si mesmo foi maior do que as minhas palavras. Entenda que nesta noite, o Senhor, Ele está olhando para mim e para você. A Bíblia diz que o olhar dEle é sobre todos os que estão na face da terra, sobre a minha e a sua vida. O olhar dele cruza com o nosso olhar nesta noite, não trazendo julgamento, mas revelando o amor dele para conosco, revelando o quanto ele se importa conosco. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, você pode lançar para mim, por gentileza? 1 João, capítulo 1. E o versículo de número 9. Foi? Não? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus está mais preocupado em nos restaurar do que nos julgar. Deus está mais preocupado em restaurar a sua vida do que trazer sobre você o julgamento. Tanto que no capítulo 2 de 1 João, o versículo de número 1, ele diz o seguinte: olha, meus filhinhos, olha só como ele nos trata. Eu tenho vos dito estas coisas, eu tenho escrito estas coisas, para que vocês não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado. Uau! Se pecar, temos um advogado que intercede junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você entende o amor de Cristo por você? Você entende o amor de Jesus pela sua vida? O olhar de Jesus revela o amor que Ele tem para conosco. O olhar de Cristo revela o amor que Ele tem para conosco. E por último, o olhar de Jesus levou Pedro ao caminho da cura. Como eu já disse, Jesus não olhou para Pedro para que ele fosse condenado, mas para trazer cura à vida de Pedro. Naquele momento, Pedro e o mestre estavam sendo ministrados. Jesus estava ministrando sobre a vida de Pedro, cura, trazendo restauração à sua vida. É interessante que o texto em que nós lemos, diz que depois de ter sido confrontado com o olhar de Cristo, Pedro sai e chora amargamente, o choro de arrependimento. Não tenho dúvida disso. Ali estava um coração quebrantado, reconhecendo o quanto ele precisava de Deus.
Momentos antes, ele havia negado Jesus. O choro mostra a sua incapacidade, a sua fragilidade. O choro traz aquilo que está dentro da sua alma e joga, expõe a sua pequenez. E é interessante que Jesus vai à cruz. Jesus segue o seu caminho. Pedro sai e ele vai para um canto e chora. Mas lá no capítulo 21 de João, nós vemos a mudança, a restauração completa na vida de Pedro. Quando Jesus chega até Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, Jesus questiona: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, Pedro nega Jesus. Por 3 vezes, Jesus questiona Pedro: e aí, Pedro, você me ama? Diferente do Pedro, talvez arrogante, cheio de si, cheio das suas capacidades, ele fala: Senhor, eu não estou pronto para tudo isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu tenho lutado para te amar. O Senhor sabe que eu tenho me esforçado para te amar. Jesus dá uma missão a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Entenda uma coisa, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo muitas vezes negando o Senhor como negamos, mesmo agindo com as nossas vidas de forma imatura, mesmo não tendo fé muitas vezes para atingir a expectativa que Deus tem a nosso respeito, Ele continua nos amando. Ele continua investindo em nós. Ele continua acreditando em mim e em você. Pedro passou por tudo isso, e Jesus deu a ele uma missão, a missão mais preciosa, que é anunciar a sua palavra. E nesta noite, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais têm sido os seus desafios, as suas lutas, eu não sei quantas vezes você tem negado Jesus com as suas atitudes, mas a boa notícia é que Deus continua acreditando em você, Deus continua te amando, Deus continua investindo em sua vida e dizendo: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O ministério que Deus tem para cada um de nós, foi Ele que deu. E se Ele deu, é porque Ele sabe que nós temos condições de exercitá-lo, de exercer. E eu quero te encorajar nesta noite: reconheça diante de Deus as suas fragilidades, reconheça as suas fraquezas perante o Senhor. Faça como Pedro: Senhor, eu estou lutando, só sabe que eu quero chegar lá. E o mais interessante em tudo isso é que Jesus vem com amor, vem com um olhar misericordioso para trazer vitória às nossas vidas. A pergunta que eu fiz no início: o que acontece quando somos confrontados com o olhar de Jesus? O que acontece quando você é confrontado com o olhar de Jesus? E o que o olhar de Jesus revela a você? Eu quero que você fique com essas perguntas para a sua reflexão. O que o olhar de Jesus pode fazer em minha vida? Se coloque em pé.
Nesse momento o Senhor nos vê, Ele conhece todos os nossos pecados, Ele conhece quem somos. Ele sabe quem é o Rafael, Ele sabe quem é o Daniel, Ele sabe quem é o Zé, o Joviano, Ele sabe. E às vezes você tem dito: Senhor, eu tenho lutado tanto, eu tenho me esforçado tanto, e não tenho conseguido, não tenho dado conta, sempre sou pego na mesma situação, sempre sou pego nos mesmos erros, nas mesmas fraquezas, nas mesmas falhas. A palavra dele para o teu coração nesta noite é: Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama como você é. Ele investiu em Pedro, sabendo que Pedro iria fracassar. Ele avisou. Ele investiu nos discípulos, sabendo que iria ter erros. Nós vemos homens na palavra de Deus, homens preciosos, valorosos. Todos eles falharam, tiveram momentos de fraqueza. E Ele está olhando para você nesta noite, dentro dos seus olhos. E Ele está te dizendo: eu te amo. Eu te amo. Enquanto o ministério vai ministrar essa canção,